Salve! Senhoras e senhores, hoje iremos tratar sobre a dominação através dos valores. Estão todos prontos? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Muito bem, vivemos numa selva de concreto. Assim como em toda selva existe o dominante, aquele que está no topo da cadeia alimentar, e a caça, aqueles que servem de alimento. Contudo, neste contexto, na selva de concreto, a dominância ela vem por conta não apenas do alimento em si. Na verdade, não do alimento literalmente, né? Enfim, entendemos. Quem domina quem nessa história? Quem domina quem? Quem é dominado? E como ela é dominada? Como ele é dominado? Como e por que é dominado? Porque às vezes vemos pessoas de estatura alta, de porte alto, se sujeitando a pessoas de porte físico menor, mas que de alguma forma impõem dominância sobre o outro, sobre o maior. Porque se fosse uma selva, literalmente, o maior dominaria o menor, certo? Dependendo de algumas circunstâncias, mas o mais forte, assim digamos, dominaria o mais fraco. Contudo, na selva de concreto onde vivemos, o contexto é um pouco mais sutil. A gente compreende que a força que vai sobrepujar o outro não vem da força física, não somente, ok? Mas não é o todo da questão. Então iniciamos deste ponto. O que faz uma pessoa dominante? E o que faz uma pessoa caça, uma pessoa presa? No caso, uma pessoa frágil perante o outro, superior, já que não é fisicamente falando. A dominância está nos valores. Você sabe o que é lastro, você sabe o efeito que o lastro tem, você sabe que um lastro são valores, mas esses valores estão impregnados com sua própria energia, o seu próprio poder está ali. E o que vem a ser esse próprio poder? É coisas que você fez, faz, deixa de fazer, ou vai fazer daqui a uns tantos dias, ou já fez isso há muito tempo. Na verdade, foi atos, estudos, tudo interligado, tudo que resultou em valores. Todo trabalho, todo estudo, todo contexto, toda a sua natureza é condensada em valores. Qual é o seu valor? Você se sente valoroso? Haja visto que se você não se sente valoroso o suficiente para se convencer, saiba que você está abaixo da cadeia alimentar na selva de concreto. Podemos fugir da selva de concreto? Você pode sair da selva e morar no campo. Mas enquanto você estiver na cidade, você está na selva. Portanto, é bom pelo menos entender algumas coisas para que você seja o melhor, seja qual tipo, seja qual comportamento, seja qual arquétipo você emana, qual arquétipo você é, qual é o seu comportamento e qual é a sua natureza. Independente disto, comportamento e natureza, é interessante você saber o contexto de toda essa selva para você se dar bem nessa selva. É o mínimo. Por quê? Porque se você não souber algumas coisas, você será a presa, você será a caça.
Você será o alimento. Não literalmente, de preferência, mas você será o alimento. Você será a vítima. A vítima é a presa. A vítima é o coitado. A vítima é o coelhinho, certo? Então como eu passo de presa para predador? Como eu posso ser, já que sou um coelho, digamos, como eu posso ser um leão? Como eu posso ser um urso? Como eu posso ser um lobo? Enfim. Primeiramente, entendemos que o conceito de vítima e de presa, ele está correlacionado ao interno, ao seu próprio valor. Como assim? Muito bem, vamos pegar de forma material agora. Em comparação de valores, temos o shopping center e a casa humilde. O predador, o shopping center. A casa, a presa. Entendemos então que os valores são a diferença nessa selva. Agora trazemos para a vida orgânica. Tem aquele ser humano baixinho, gordinho, narigudo, porém ele tem muito mais valores que aquele homem forte, moreno, alto, bonito, sensual. Só que o moreno alto ele é muito mais forte, certo? Ele poderia esmagar o nanico barrigudinho. Porém, o nanico barrigudinho ele fala A mais B, o maior baixa a cabeça e obedece. Na verdade, o nanico é o patrão do maior. Quem tem mais valores? O patrão ou o empregado? Então, obedece o que tem menos valor. Estão entendendo? Mas em que sentido são esses valores? São diversos sentidos, tá? Não é só o monetário, que fique bem claro aqui. Os valores não se limitam só no monetário. Isso talvez eu não tenha deixado claro no início. Erro meu. Os valores não são apenas monetários. Valor principal: convicção. A mente sólida, mente forte, mente resistente. Se você for comparar o baixinho com o maior tem menos conhecimento que o baixinho supera o maior, nesse caso, nesse exemplo. Ok, agora valores monetários, ok. O cara é o patrão e o outro é o empregado. Quem tem mais valores? Eu digo isso porque tem muitos patrões que não têm muitos valores perante o empregado. Existe isso. Existem muitos patrões que lidam com muitas dívidas e não ganham mais que o próprio funcionário. Isso acontece. Em questão de valor monetário, o patrão, nesse caso, nesse exemplo específico, onde o patrão tem muitas dívidas, mais dívidas do que o próprio empregado, ele recebe menos que o empregado, ele trabalha para pagar os empregados e não resta nada para ele. Porém, ele está investindo na empresa, imagina-se, né? Supõe-se. Então, ele está, ao invés dele aproveitar os valores, ele está investindo na empresa. Então, os valores estão sendo creditados, sim. Mas, digamos, num exemplo pessimista para o baixinho dessa vez. O empregado, ele tem mais poder valoroso, poder de valor perante o patrão, quando o patrão tem uma dívida muito pesada. Mas voltamos. O patrão, ele tem, geralmente, mais poder que o funcionário. Tanto é que o patrão chega no funcionário e paga o salário do funcionário. Ok.
Então, com isso, ele pode chegar e dizer: faça isso a partir de hoje naquele setor ali onde você trabalha. O empregado vai dizer: sim, senhor. Ele vai obedecer, devido aos valores. Estão entendendo? Nesse caso, valores monetários. Ok. Agora temos valores externos. O que seria valores externos? Valores pessoais. Digamos que esse empregado, ele faz coisas por fora do profissional para o patrão, seja por algum motivo. De repente, por causa do poder do patrão, ele vai lá e obedece por fora. Enfim, é algo corruptível, ok? É algo pessoal, egoísta, mas pode ser algo benéfico também. Pode ser um outro trabalho, mas fora do profissional, certo? Pode ser algo fora do profissional ilícito também. E pode acontecer o contrário. No âmbito pessoal, o empregado pode ter mais valor que o empregador. Por exemplo, algum serviço, aí você pode imaginar talvez coisas ruins e coisas boas, mas é dessa forma. O empregado, tendo o porte que ele tem, ele vai executar coisas que talvez o baixinho não saiba fazer. Acho que vocês estão entendendo. Com isso, o baixinho, que é o patrão, ele tem menos valor perante ao empregado, mas agora num contexto pessoal, num contexto fora do financeiro, fora do profissional, o baixinho, ele é inferior ao maior. Aí nesse caso entra o porte físico, ok? As habilidades manuais, conhecimento também, algumas áreas que talvez o baixinho não saiba. De repente o maior sabe trocar chuveiro, o baixinho não sabe. Enfim, conhecimento, movimento. O movimento está interligado ao trabalho, na profissão, e o conhecimento está interligado ao conhecimento em si, à especialização. Então, entendemos que, além da convicção, além da mente forte, né, temos o conhecimento e temos o movimento. Temos o conhecimento nas especializações, se seja quem for, ele for uma pessoa de amplo conhecimento em uma área, ele vai ter mais valor perante aquele que não tem conhecimento na área em que ele domina. E em questão de movimento, ele pode ter conhecimento manual, de trabalho em alguma área específica, a qual o outro possa não ter. Então ele tem mais valor do que o outro. Então na área ele domina. Então temos aí os 4 elementos, podemos assim dizer, para iniciarmos. Talvez haja outros vídeos para este assunto, mas muito possivelmente esse vídeo vai se encaminhar para a playlist de Dinheiro e Magia que temos aqui no canal. Temos os 4 elementos, sendo o conhecimento o elemento ar, que é onde diversifica os valores nessa selva de concreto. A partir do conhecimento, especialização. Temos o elemento fogo, referente ao trabalho manual, ao movimento em si, o elemento fogo. O movimento, trabalho, especialização manual, trabalho mecânico, trabalho específico em alguma área, trabalho manual. Temos a força, temos o porte físico, o elemento terra está o porte físico e também o monetário, o financeiro, sendo dividido em 2, o físico, o corpo, porte físico, as habilidades
mecânicas, mas no caso aparente, porte físico ao pé da letra. E temos o financeiro, o porte financeiro de fato, o quanto se tem na conta, o quanto se manda e desmanda através dos valores monetários. Que cá entre nós, na selva de concreto, é o que mais sobrepõe. Apesar de todo o contexto, apesar de todos os âmbitos, todos os elementos, o material, no caso o material financeiro, é o que mais sobrepõe dominância. É o que mais impõe soberania e dominância, ok? Pode ter conhecimento que for, especialização que for. Se você não tem o monetário, você perde para aquele que tem o monetário. No caso, na questão de dominância, né? Se você tem o conhecimento, você pode fazer muitas coisas com as habilidades que você tem. Mas se você não tem dinheiro, você perde na questão de dominância para aquele. Independente se ele for ignorante ou não na área em que você trabalha. Ele tem a moeda, ele tem o dinheiro, ele sobrepõe dominância àquele que tem habilidade, seja qual for a habilidade. Na selva de concreto, o dinheiro manda. Ok. O elemento água é referente ao emocional. Tá? Ele é referente ao emocional. O que seria esse emocional, mas é um emocional compreensivo, não é aquele emocional de impulso, que o emocional de impulso seria o fogo. O emocional compreensivo é aquele, dá para dizer que é aquele que entende, compreende o outro, aquele que compreende o social, as questões sociais, mais especificamente ao emocional, paixões, por exemplo. Uma pessoa que está apaixonada por outra, aquele que está apaixonado está dominado pelo outro. A preferência é que os dois estejam apaixonados, né? Assim fica equilibrada a situação. Mas se um está apaixonado e o outro não, aquele que não está apaixonado exerce dominação para aquele que está apaixonado. Tanto é que aquele que está apaixonado, ele se vê refém, praticamente, do outro. Num lar, por exemplo. Ele não pode fazer nada que o outro não vai gostar e ele acaba não fazendo. Acaba, de repente, prejudicando a si mesmo para não fazer mal, para não afetar o outro de alguma forma. Em outras palavras, o outro exerce dominação sobre a vontade deste apaixonado. E o outro pode dizer qualquer coisa que aquele que está apaixonado vai lá e executa aquela coisa, dependendo de alguns termos, né? Mas na maioria, sim. Ele vai lá e diz: faça isso para mim, me dê presente, faça aquilo outro. O apaixonado vai e faz muito. E faz muito. Às vezes muito mais do que o pedido. Mas é a condição. Aquele que está apaixonado, entenda, ele está sob dominação, porque amor é diferente de paixão. Temos que deixar claro também esse detalhe. Amor já é outra coisa. Paixão é a questão deste contexto. Quando se trata do elemento água, temos a paixão. Aqueles que se vislumbram, que se emocionam com outros, aqueles que se quebram em sentimentos pelo outro, saiba que um está dominando o outro.